Para que a gente tenha maior efetividade, então, nessa experiência do usuário, vamos agora entender como é que a gente faz, digamos assim, como se fosse um passo a passo, né? Um processo de como fazer. Agora, é importante que a gente enxergue que a experiência do usuário, ainda que eu tenha custos para aplicar e testar essa questão, esses custos, eles são menores do que os problemas técnicos de perda de vendas ou até jurídicos futuros. Então, ainda que aconteça custos agora, eles são custos que são custos bons, porque esse é um custo que gera menos custo ao futuro, né? Então, por quê? Porque gera maior aceitação e menos dor de cabeça para frente. E aqui vai mais além. Uma vez que eu conheço melhor como é que o cliente trabalha, funciona e tudo mais, aí a gente consegue realmente direcionar o que vai, de fato, atender a necessidade do cliente ou o desejo dele, e existe uma tendência que as vendas se ampliem. Esse faz parte natural do processo. Vamos lá pensando então num passo a passo, num processo, nessa questão, tá? As pessoas, elas não compram produtos ou serviços. Elas compram a utilidade dos produtos e serviços. Você não compra uma peça de... Quando você compra uma camiseta, você não compra um pedaço de tecido cortado, costurado. Você compra moda, você compra proteção térmica, você compra status, você compra representatividade. Se é uniforme, você compra para fazer parte do grupo. Se é uma roupa da moda, você compra beleza, você compra estar na moda, você compra as pessoas olharem para você na rua, ou seja, ninguém compra pedaço de tecido cortado, costurado. As pessoas não compram, então, produtos e serviços, elas compram a utilidade que atende os desejos e necessidades delas. Dito isso, vamos entender como é que a gente faz, né? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que o cliente verdadeiramente quer. O problema é que não adianta você fazer essa pergunta para o cliente. Você vai ter que descobrir. Então, já começa alguns insights aqui. Você não descobre essas coisas internamente. Não vai ser dentro da sua startup que você vai descobrir essas informações. Você entendeu que você vai ter que sair para o mercado? Que você vai ter que conversar com o usuário? Então, a gente vai ter que descobrir o que ele verdadeiramente quer. Só tem um problema. Você não consegue perguntar para ele e falar assim: ei, cliente, o que você verdadeiramente quer? 99% dos clientes vão falar assim: nem entendi a pergunta. Não sei nem o que você está falando. Eu não sei o que eu quero. Ele diz que sabe o que quer, mas no fundo não sabe. Porque fica sempre numa questão superficial. Às vezes não é um especialista. Mas ele entende muito bem o que ele está buscando. Isso sim. Então você não pergunta pelo produto, você precisa descobrir quais são as nuances. Aí tem aspectos comportamentais, psicológicos, né? Sociologia, grupos sociais, a gente tem que entender todas essas questões. Mas aqui vem uma dica. Vale a pena dar um passo atrás. Por quê? Porque eu já estou considerando aqui que você acertou o público-alvo. E a pergunta que eu te faço é: você tem certeza que você acertou o público-alvo mesmo? Será que não vale a gente dar um passo atrás e verificar esse público-alvo que eu estou falando é meu público-alvo mesmo? Então, a questão da segmentação é um passo atrás. A gente, de fato, precisa entender com mais ênfase, assim, vamos entender a segmentação mesmo, assim, quem é o meu cliente? Quem é verdadeiramente meu cliente? E aí você precisa aprofundar. Dados, assim, aspectos de recorte geográficos e demográficos não são suficientes. Mulheres 25 a 35 anos, residentes de tal lugar. Não é o suficiente. Não é assim que faz segmentação. Esses dois critérios, geográficos e demográficos, ajudam. Tem conteúdo, inclusive, no canal sobre segmentação. Você acompanha lá, você vai ver, tem profundidade, ok? Você pode acompanhar, mas o mais importante é que você enxergue que além dos critérios demográficos e geográficos que precisam ser feitos, mas não são apenas esses, você precisa começar a entrar em aspectos comportamentais. A teoria sugere depois psicográficos e comportamentais. Psicográficos é a explicação da pessoa individual e comportamentos são aspectos que estimulam o comportamento de compra, tá? Tecnicamente falando é isso. Mas o mais importante para você, para não ser só uma aula técnica que é, como é que ele se comporta, o que ele verdadeiramente quer? Essa é a ideia. Então, que tipo de cliente que é? Você está buscando um cliente que está apressado? Você está buscando um cliente... O cliente
principal seu, o cliente que ele sempre está buscando promoção? Que tipo de comportamento que o seu cliente tem? Quando você direciona dessa forma, você se aproxima mais do cliente ideal. Você erra menos. A ideia é sempre errar menos, né? Quanto mais você acerta, você erra menos nesse sentido. Nem falo do acerto. Erre menos nesse momento, certo? Então se aproxima mais. Quando você se aproxima então do comportamento do cliente e tudo mais, nesse sentido a gente consegue direcionar. Seu cliente ele está buscando marca, então ele está buscando status. Beleza, então não é funcionalidade. A decisão de compra, o cérebro dele está programado para estimular a compra por outros caminhos, certo? Então ele está buscando mais status, ele está buscando mais marca, ele está buscando mais design, mais aparência. Talvez você tenha outro cliente mais racional, que ele está buscando mais funcionalidade, efetividade, a prestação do serviço em si, a tecnicidade da prestação. São clientes diferentes, você precisa ver qual que é das ofertas da sua startup que você pode oferecer, qual que é o público que está melhor direcionado.